Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Tom Bruno e seja bem-vindo ao Contemplando Igrejas. Hoje eu acho que é a 20ª vez que eu gravei essa passagem, onde eu me emocionei muito, onde eu chorei demais. Eu sou muito grato a Deus por essa oportunidade. Peço até desculpa porque eu estou emocionado de novo. Acho que eu nunca, nem nos meus maiores sonhos, eu imaginei que eu ia gravar aqui. Enfim, hoje eu estou aqui na Basílica Nossa Senhora do Carmo, em Recife, Pernambuco. Ai, quem diria que um dia eu teria a oportunidade de viajar ao Brasil realizando esse sonho, levando a palavra de Deus, levando o catolicismo, né? Contando as histórias, contando os relatos de fé, né? Contando os relatos de pessoas que foram curadas. Enfim, eu estou muito feliz. Estou segurando o choro para não chorar de novo. Gravei lá dentro, aí começou a missa de novo, onde eu assisti, onde eu me emocionei de novo. E é isso, eu quero saber se você ficou curioso para saber um pouco mais da história dessa paróquia. Eu vou te contar tudo em primeira mão, contar curiosidades, novidades sobre ela. E é isso, vem comigo e até já já. Aqui não tem corte. Eu mostro chorando mesmo, eu sou de verdade, não preciso fazer personagem. E é isso. Que Deus abençoe cada um de vocês, nunca desista do sonho de vocês, porque acho que o sonho, né, eles têm que se tornar realidade quando você se dedica, quando você trabalha, quando você dá o seu melhor. Tá começando a missa, eu vou falar um pouco baixo. E é isso, vou te mostrar tudo em detalhes. Até mais! No coração do Recife histórico, ergue-se um templo que conta séculos de fé, de arte e história. Esse é o lugar onde existe devoção, alegria e tradição. Estamos falando da Basílica e Convento Nossa Senhora do Carmo. A história começa quando os frades da Ordem dos Carmelitas vieram do Portugal colonial. E em 1654, após a expulsão dos holandeses, se estabeleceram no Recife. Em 1665, o capitão Diego Cavalcante Vasconcelos iniciou a construção da igreja, dando início a uma obra que se estenderia por mais de um século. O local escolhido é histórico. Ali ficava o antigo Palácio da Boa Vista, construído por Maurício de Nassau, que foi doado aos carmelitas em 1687. A Basílica é um dos grandes exemplares do barroco rococó brasileiro no Nordeste. Uma torre com cerca de 50 metros de altura, volutas esculpidas, ornamentos em cantária que desafiam o tempo. O interior revela um esplendor quase inimaginável. Detalhes dourados, capela-mor com altíssimo requinte, pisos de azulejos portugueses originais e painéis de madeiras lavrada. Bom, para chegar à conclusão da igreja foi preciso ter muita paciência. Embora a capela-mor tenha sido iniciada em 1665, o frontíspice foi só concluído em 1767. Você sabia disso? Esse templo viu muitas gerações passarem, como peregrinos, fiéis e até curiosos. Em 1909, Nossa Senhora do Carmo foi proclamada padroeira secundária do Recife. Portanto, entre 1917 a 1919, o templo foi levado à dignidade de Basílica Menor. E em todos os anos, no dia 16 de julho, o Recife se transforma. Milhares de fiéis celebram a padroeira, a Virgem do Carmo, e em novena e a procissão. E é festa que misturam fé, música e muita tradição. E em 1938 tem o seu reconhecimento ao seu valor histórico, arquitetônico e cultural. O conjunto foi tombado pelo Instituto IPAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. No início dos anos 2000, um grande projeto de restauração
removeu camadas de pintura e devolveu ao seu interior sua decoração marmoreada original do século XVIII. Hoje, a Basílica do Carmo segue como casa de oração e marco de beleza, um patrimônio vivo que acolhe gerações e gerações. E quando você entra pelos seus portões, ao som dos sinos, ao sentir o dourado da talha e ao ecoar da fé das paredes, você deve se lembrar. Você está pisando no lugar onde a história do Recife foi construída. A fé mariana e a arte barroca se encontram e se misturam para sempre. Que a Virgem Maria do Carmo continue sendo a nossa mãe e guia, e que este templo nos lembre de nossa dignidade, nossa memória e nosso compromisso com o bem. Porque mais do que pedra, ouro ou tradição, aqui vive esperança, aqui pulsa fé, aqui está a Basílica do Carmo, coração vivo do Recife antigo. Bom, e que Deus continue abençoando a nossa trajetória e que Nossa Senhora do Carmo continue intercedendo por todos nós. E pessoal, eu vou falar um pouco baixo porque o padre está celebrando a missa, então espero que vocês estejam ouvindo. E como sempre, não pode faltar o confessionário que eu sempre mostro para vocês, onde eu sempre falo em todos os vídeos, se confessem, né? A gente ficar mais leve espiritualmente, mentalmente, né? Pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, pelos nossos pensamentos impuros. E aqui não poderia faltar mais um confessionário, cada um com o seu estilo, cada um com a sua beleza arquitetônica. E ao lado aqui também tem vários sinos. Vou mostrar um por um. Vem comigo. E aqui ao lado fica o convento. Estou falando baixo porque novamente está acontecendo a celebração da missa. Olha os detalhes. Tudo muito bonito, muito cuidado. O convento aqui tem muitas histórias que eu vou contar para vocês. Olha isso. O sossego, a paz que esse lugar tem uma paz de espírito tão grande que eu não sei explicar. Só de entrar eu já fiquei emocionado. Aqui o convento. Um pedaço dele, né? Uma parte. E você? Está gostando do conteúdo? O Contemplando Igrejas está te agregando de alguma forma? Eu estou me comunicando bem? Tem dúvidas? Deixa aí nos comentários. Eu vou pedir um favor para você, se você puder compartilhar, se inscrever, ativar o sininho, não custa nada e é de graça. Olha o que eu vou te mostrar agora. Olha que beleza arquitetônica. Eu sou muito feliz, eu sou muito abençoado por isso. Que a Nossa Senhora do Carmo continue abençoando a sua caminhada, iluminando seus passos e intercedendo por cada um dos seus sonhos e lutas diárias. Que ela te envolva com seu manto de amor e te cubra sempre no caminho da fé. Fique agora com a belíssima entrevista com o reitor da Basílica Nossa Senhora do Carmo. Freire, primeiramente eu quero pedir a bênção com o Senhor. Deus os abençoe. Amém. Eu quero imensamente agradecer por essa oportunidade incrível de estar aqui na minha cidade natal, né? Não moro aqui tem mais de 20 anos, mas eu tenho, né, o privilégio de estar aqui hoje, de ter esse bate-papo com o Senhor, né?
Você pode se apresentar para o pessoal? Então, eu sou o Frei Cidimário, frade carmelita, atualmente reitor desta Basílica do Carmo aqui do Recife, e sou natural do interior aqui de Pernambuco, da cidade de Camusim de São Félix. E o senhor pode contar há quanto tempo o senhor é freire, como começou, né, essa vida de sacerdote, contar um pouquinho para a gente? Bem, eu fiz esse ano, no dia 8 de janeiro, fiz 25 anos de vida religiosa, de profissão religiosa na Ordem do Carmo. E a minha vocação surgiu desde criança, porque eu fui educado pelos meus pais a buscar a fé em Cristo pela igreja, então eles me levavam sempre à missa dominical, e com esse me levar para a igreja, eu me lembro que na minha paróquia, lá em Camusim, tinha um degrau, e minha mãe geralmente me deixava no degrau de frente ao altar e sentava no terceiro banco da igreja. E eu lembro, quando criança, que tinha uma curiosidade como criança, porque o padre sentava na frente do altar, na cadeira. Sim. E o padre usava uma túnica bem grande, bem longa, para celebrar a missa. E a minha curiosidade como criança era saber se ele usava calça ou não por baixo da túnica. Sim. Porque não dava para ver a barra de calça nenhuma. Então eu fiquei sempre com essa curiosidade. E certa vez, ainda quando criança, na minha paróquia, precisou-se de várias crianças para poder segurar alguns cartazes na igreja. Então fomos para a sacristia. E quando eu cheguei na sacristia, eu tirei minha dúvida. O padre estava se paramentando para a missa. Então eu vi que ele colocou a túnica por cima da roupa comum civil. Então minha vocação começou a partir desse engajamento aos poucos, desde criança na igreja. Então, depois de um certo tempo, um dos padres da paróquia, que era uma paróquia carmelita, me convidou para ser coroinha da igreja. Então, com 7 anos, eu comecei a servir ao altar da igreja. Com 14, 15 anos, eu já passei a ser acólito. Depois, na minha própria paróquia, eu fui secretário, eu fui sacristão da paróquia, por isso que eu conheço muito a realidade paroquial, os movimentos, como a burocracia da igreja também acontece. E com isso eu fui alimentando cada vez mais o desejo de ser mais próximo a Deus no serviço da igreja. E um dos padres, que inclusive vai celebrar amanhã aqui, dia 1º, que para mim eu digo que é um padre referencial para mim, um frade referencial, mas ao mesmo tempo para mim é um pai, que é Frei José Alberto, que foi ele que me mostrou o caminho do Carmelo para ser frade. E ele me mostrou a partir de quê? Do livro de História de uma Alma, de Santa Teresinha. Foi o meu primeiro livro espiritual que eu li como jovem na minha comunidade. E eu fui me encantando com as coisas da igreja, mas sobretudo com o Carmelo. Sim. E lá na minha cidade tem um grande convento também nosso, carmelita. Então eu fui conhecendo cada vez mais a espiritualidade e me tornei de fato um carmelita, né? E eu diria até a você assim, se fosse para começar tudo de novo, eu começaria sem dúvida nenhuma. Imagina, é muito linda essa história. E o mais legal de tudo é que, né, sua mãe trouxe, o senhor teve toda essa curidade, foi de degrau em degrau, né, até a vida de sacerdote, né? E quando despertou, né, a vontade de você ser sacerdote, com quantos anos o senhor se recorda? Como que foi? Então, o meu processo vocacional para ser frade, primeiramente foi para ser frade, o chamado eu senti para ser frade. Certo. Levou 3 anos e eu entrei para o Carmelo, na verdade, quando eu tinha 18 anos. Novo, né? Foi o período que eu entrei com 18 anos, então, quando eu entrei, foi o processo primeiro para ser religioso, carmelita, mas depois, dentro do coração, eu já tinha, desde coroinha, esse desejo de ser padre também, porque o padre da paróquia ele celebrava nas comunidades rurais e eu ia sempre com ele no domingo quando podia. E eu lembro que algumas vezes ele mandava eu levar a mala dos instrumentos para a missa nas comunidades, que lá não tinham. Sim. Eram muito simples as comunidades, e eu levava para a minha casa. E esperava ele passar lá no final, umas 2 horas, 3 horas, e eu abria a mala no meu quarto, colocava isso na cama todo, cálice, as hóstias. Então, eu começava a ter esse desejo também de ser padre. Sim. E em certo momento da minha vida, não sei, que acho que de outros jovens também, adolescentes, eu comecei também a celebrar a missa em casa com bolacha Maria, aquela redonda, né? Então, acho que o despertar para ser mais de Deus e ser padre foi justamente com o contato com os padres que eu tinha na minha paróquia. Que legal, Freire. E quando o senhor realmente decidiu, teve apoio dos seus amigos, dos seus familiares? Assim, já de cara eu acho que sim, né? Porque o senhor já veio desde muito novo na igreja. Como que foi? Conta um pouquinho pra gente. Então, eu tive muito apoio, sobretudo da minha mãe. Que legal. Eu digo que uma das incentivadoras da minha vocação para a vida religiosa e para a igreja em si foi minha mãe. Então, ela me incentivou muito. Eu tenho mais 3 irmãos, né? Eu sou o 4º irmão, Certo. 2 irmãs e mais um irmão. Uma das minhas irmãs não me apoiou muito. É tanto que um diálogo lá em casa, eu já estava nas vésperas de entrar no convento. Sim. Ela chegou com a proposta: não vá não, você está tão jovem, tão bonito, por que não fica aqui fora, arruma um emprego e se casa?
E eu lembro que quem repreendeu essa atitude dela não fui eu, foi minha mãe. Olha isso. E se você não puder ajudá-lo, não atrapalhe, deixa ele seguir o caminho dele. Então, eu tive o incentivo em si, tanto da comunidade paroquial, como também dos meus pais, para que eu pudesse, de fato, seguir a igreja. E eu lembro de um dado que para mim marcou muito, quando eu estava no 2º ano do postulantado, que a gente no 3º vai para o noviciado, e o nosso noviciado era no Paraná. Eu nunca tinha saído da minha cidade, nunca tinha ido para longe. E nas férias, eu sempre lembrava que no ano do noviciado a gente não pode sair do convento por muito tempo, no máximo 15 dias, que é o direito permite. E aí eu ficava pensando, meu Deus, eu vou para tão longe, se acontecer alguma coisa com meu pai, com minha mãe, como é que vai ser isso, né? Tão longe. E eu lembro que na hora de sair de casa, minha mãe não me levou até a rodoviária, porque ela estava chorando muito, mas ela disse uma frase que machucou assim, o coração na hora, mas me fez também ver de outra maneira. Sim. Ela disse, olha meu filho, se acontecer alguma coisa comigo ou com seu pai, se um da gente morrer, não venha, fique lá porque você já é de Nossa Senhora. Olha isso. Então isso me deu um aperto, é como se fosse uma despedida, mas ao mesmo tempo uma entrega bonita também dela como mãe para a mãe de todos nós. Com certeza, história muito, muito linda. E, padre, falando nisso, né, de história, qual foi uma história marcante nessa sua trajetória, né? Pode ser aqui na Basílica ou em outra paróquia, se você lembra de alguma ou algumas. Uma das coisas que me marcou muito, e essa pessoa frequenta aqui até hoje, eu era estudante ainda, nós fizemos um congresso mariano-mariológico, acho que uns 15 anos atrás, aqui, comemorando a Rega do Carmo, tudo isso. E nós tivemos o congresso, tivemos várias oficinas. E eu fiquei responsável para acolher as pessoas na oficina de devoção popular. E eu fui para a sala primeiro, preparar essa sala antes das pessoas chegarem, e fiquei esperando as pessoas que iam participar dessa oficina. E o que me chamou a atenção foi uma senhora que era cega. Ela chegou primeiro com a varetinha, sentou do meu lado, começamos a conversar. E eu dizia a ela, como é que você participa de tudo isso sem enxergar? E a resposta foi muito de dentro do coração. Eu disse, Frei, realmente eu não enxergo com os olhos. Mas Deus me deu, ela disse mesmo assim, com tanta simplicidade, com tanta profundidade, Deus me deu os 2 olhos lindos que foram os olhos da fé. Olha Por isso que eu enxergo esse amor de Jesus e eu quis estar aqui, escuto bem e quero estar aqui participando. Então, essa pessoa até hoje frequenta a missa aqui. Ela é uma pessoa muito carismática, traz de fato essa presença de Deus muito presente na vida dela. E eu lembro muito de Exupéry, né? O essencial é invisível aos olhos humanos. Então, ela enxerga com a alma. Então, isso me marcou muito, essa fé, esse encontro que ela faz realmente diário aqui na Basílica, todas as manhãs, com Cristo Jesus. Fervorosa, né? Sim, muito. Nossa, eu fiquei impressionado, porque realmente é um relato muito lindo, né? E eu já apresentei para as pessoas, né, onde eu estou, aqui na Basílica Nossa Senhora do Carmo, o que ela significa aqui, né, para Recife, né, para a comunidade? O senhor pode comentar um pouco? Tem alguma curiosidade que você queira contar? Primeiro eu vou pela curiosidade. Certo. Né? A cidade do Recife tem um padroeiro principal, que é Santo Antônio. Certo. Esse é o padroeiro primeiro intitulado para a cidade do Recife. Com o passar do tempo, as pessoas elas acorreram a essa igreja, que era dos carmelitas, não era padroeira, era só a igreja dos carmelitas, nem título de basílica tinha, e as pessoas começaram a festejar Nossa Senhora do Carmo no Pátio do Carmo aí, todo dia 16. Com o passar do tempo, foi crescendo o número de fiéis, e os frades da época abriram a basílica para celebrar o dia 16 também com o povo aqui em várias missas. E a partir daí o povo foi crescendo nessa devoção à Nossa Senhora, e foi crescendo tanto que chegou a um certo tempo, determinado tempo, que as pessoas pediram para que o bispo da época levasse o pedido ao Papa, que era São Pio X, para que pudesse proclamar Nossa Senhora do Carmo como padroeira da cidade do Recife, justamente pelo afeto maternal de Nossa Senhora para com seus filhos. E então foi feito várias assinaturas para que pudesse levar um calhamaço enorme de assinaturas para pedir esse título a Nossa Senhora do Carmo como padroeira. Então, aqui no Recife, ela não briga com Santo Antônio. Certo. Santo Antônio é o padroeiro principal. No diretório litúrgico diz que Nossa Senhora do Carmo é padroeira menos principal. Só que no rito, na liturgia da igreja, Nossa Senhora precede todos os santos. Sim. Então ela tem o mesmo caráter, o mesmo direito que Santo Antônio como padroeira. E de fato o povo já aclamou Nossa Senhora do Carmo como padroeira. A festa do Carmo de 16 aqui é uma festa grandiosa. A procissão deve dar mais de 30 mil pessoas na procissão. Então é uma festa grande que tem mais de 20 missas celebradas no dia 16, e o povo vem realmente com muita fé, com muita devoção e com muito amor a esta casa de Nossa Senhora. Eu diria assim, que a casa do povo do Recife que expressa sua devoção a Maria, sua fé, de fato, é a Igreja do Carmo.
Claro que também nós temos outra devoção no Recife, que é a Nossa Senhora da Conceição do Morro, né? As duas não brigam, são a mesma Maria, mas cada um com sua peculiaridade particular, mas que de fato a devoção do povo é muito grande e bonita por esta imagem de Nossa Senhora do Carmo, que é do trono aqui, que é trisecular. É uma imagem que foi doada pela Imperatriz Dona Maria I também, a Ordem do Carmo. E com isso, o bispo de então da época recolheu diversas assinaturas dos fiéis e levou para Roma esse pedido, que foi justamente entregue ao Papa Pio X, esse pedido do povo do Recife, que foi o povo do Recife que pediu, não fomos nós, carmelitas, os frades, o povo mesmo pediu para que ela fosse aclamada padroeira da cidade do Recife. Então, no ano de 1909, Nossa Senhora do Carmo foi solenemente proclamada padroeira dessa cidade. E deste dia para cá, essa casa, de fato, é do povo do Recife. Eu diria que aqui é o coração da fé também do povo de Deus, porque expressa de fato esse amor à Nossa Senhora do Carmo. Mas também, um outro dado dessa basílica é que no ano de 1917, essa basílica foi agregada à Basílica também de Roma, né? A Basílica Menor se tornou Basílica Menor. E no ano de 1919, ela foi coroada canonicamente como padroeira da cidade do Recife. Então, na verdade, essa igreja aqui, ela carrega muita história, mas também uma profunda experiência do povo de Deus também pela sua fé, através das celebrações, através das confissões, daquilo que nós, frades carmelitas, podemos oferecer também da nossa espiritualidade para o povo que acorre aqui a esta casa de Nossa Senhora. Sem dúvida, Freire. E tem uma festa, né, da padroeira aqui do dia 16, né, também. Então, essa festa, ela cresceu tanto que nós preparamos os frades carmelitas da região metropolitana. Temos 3 comunidades carmelitas aqui. A gente se reúne logo depois do carnaval para começar a pensar nos preparativos da festa, temáticas, pregadores. Essa novena daqui, ela é muito esperada pelo povo, né? Transmitida também pela TV Carmelo no período da festa. Então, de qualquer lugar se participa da festa. E um dos pontos altos da festa, do novenário de Nossa Senhora, é justamente a novena. É uma novena tradicional, antiga, cantada por um coral do Carmo, que tem mais de 75 anos de história, só de vozes masculinas. Então, todo um rito que ainda é conservado, e as pessoas ficam realmente aqui, mesmo sendo celebrado todos os dias 5 missas, mas a novena é o ponto alto da festa. Deve ser incrível, agora, né? No dia 16 são celebradas 20 missas aqui, na Basílica e no claustro do convento, porque dentro da Basílica não comporta. E a última missa campal, com o nosso arcebispo da Arquidiocese de Olinda e Recife, e depois a bela procissão, que as pessoas fazem questão de vir de tantos lugares do nosso estado para participar deste grande dia. Nossa, deve ser lindo. Eu quero ter a oportunidade de participar, né? Vir um dia e mostrar para as pessoas também, né? E para a nossa ordem do Carmo, essa festa do Carmo aqui do Recife é a maior festa da ordem carmelita no mundo. Olha que lindo. E quando os frades vêm da Alemanha ou de outros países, ficam encantados com a multidão, com a fé, com a expressão realmente do amor e devoção à Nossa Senhora. Sem dúvida. E Freire, né, se o senhor pudesse resumir o cristianismo, né, em uma só verdade, né, para atravessar esses séculos que atravessamos, assim, qual que seria a essência, né, inegociável da fé? Eu acredito que seria Deus, né? O ser humano, por mais que a gente viva num mundo secularizado hoje, a sede de Deus, ela continua existindo. Desde quando a gente passou, desde a nossa catequese, a conhecer Deus, pelos nossos catequistas, pelos nossos pais, pela nossa maneira de rezar, a gente não consegue, de fato, traduzir quem é Deus, somente por uma experiência pessoal de fé. Então, eu acredito que a fé seja, de fato, sentir Deus, se aproximar de Deus. Então, a gente vê essa sede de Deus nas pessoas. Saindo um pouquinho sobre a igreja, sobre ser sacerdote, nas horas vagas, o que o senhor faz? Tem folga? A minha folga eu tiro um dia na semana, que geralmente é a segunda-feira, porque o final de semana nosso é muito preenchido, mas mesmo assim eu ainda fico em casa. Não sou muito de estar procurando muito divertimento fora. Uma das coisas que eu gosto de fazer é sempre estar no meu quarto, que para nós frades é cela. Sim. Gosto muito de estar no meu quarto, me dedico às vezes até para dormir um pouco mais à tarde, que é o dia que eu estou livre, ler um bom livro, né? Me ocupar de coisas que me dão prazer no dia a dia e sobretudo no dia que eu posso, como é o dia da minha folga. E vez ou outra eu me encontrar com pessoas que eu gosto, amigos, que partilhar um pouco a vida, os sentimentos, então isso faz bem. É bom, né? Reencontrar as pessoas que a gente gosta, ama. E padre, qual conselho hoje em dia o senhor daria para os jovens, né? Porque na minha concepção os jovens estão um pouco perdidos no mundo geral. Qual conselho o senhor daria para eles? Eu diria aos jovens de hoje aquilo mesmo que eu recebi quando eu entrei no grupo de jovens da minha paróquia. Eu teve um período que eu fiquei muito assim, mesmo estando muito na igreja, mas muito assim,
esfriei um pouco de minha fé, de meu encontro com as pessoas. E certa vez um colega meu que também é padre, ele na época não era, mas moravam na mesma cidade, e ele me chamou para participar do grupo jovem. Sim. E tem uma frase, que foi numa noite do mês de maio, que a gente celebrava na nossa paróquia lá, e essa frase me marcou muito. Então, marcou a mim, mas eu acho que marca gerações e marca qualquer jovem, né? E essa frase eu nunca esqueci. Seja um jovem para frente, mas nunca deixe Deus para trás. Eu acho que a gente pode ser jovem não somente pela beleza, pela vivacidade, mas ser jovem interiormente também. Nunca perder essa beleza de se encontrar com Deus dentro da sociedade em que a gente vive. Então, ser um jovem que busca Deus, mas sem deixá-lo de fato ele de lado, mas colocá-lo como centro, como referência de toda a nossa vida. Sem dúvida. E padre, já para finalizar, o senhor pode explicar um pouco, né? Temos aqui na nossa direita e na nossa esquerda esses dois quadros. O senhor pode explicar um pouco para as pessoas quem são, que eles estão visualizando? Esses dois quadros estão nessas duas pilastras da nave central da Capela Mor, porque nós estamos na véspera de celebrar Santa Teresinha do Menino Jesus, que é padroeira das missões. Então, a gente fez um novenário aqui, celebramos o último dia de novena hoje, e nós colocamos justamente esses quadros, ficam nos corredores do nosso convento. Então, para as pessoas conhecerem de fato um pouquinho Santa Teresinha, não somente naquelas imagens que costumeiramente a gente coloca ela com aquele ramalhete de flores, mas são duas imagens, são dois quadros que retratam de fato fotografias de Santa Teresinha. Aqui do meu lado está a Santa Teresinha quando era criança ainda, com 7 anos, 8 anos, né? A gente vê que é uma imagem dela criança, mas era uma criança idosa também, gostava de se arrumar. E a outra expressão da face de Teresinha ali, ela já está com 24 anos e já está também, já com tuberculose, já sentindo as dificuldades dessa doença. Sim. Então essas são as duas imagens que nós colocamos aqui, logo na entrada da Capela Mor, porque a gente celebra a missa aqui na Capela Central, mas o altar de Santa Teresinha, que você filmou também, para mim é uma das mais belas imagens que existem no Brasil de Santa Teresinha, é aquela que a gente tem naquele altar dedicado a ela. Concordo com o senhor, e que linda celebração, né? Mostrei para o pessoal um pouco também. E padre, já para finalizar, tem algum artefato aqui, alguma imagem que é do tempo antigo, sei lá, que tem séculos, que esteja aqui? Olha, a imagem, eu digo assim, todas essas imagens antigas que estão aqui, elas são de fato desde a época da construção, né? Da igreja que levou 80 anos para ser construída. Então, mas tem uma imagem aqui na Basílica que ela é muito de expressão de devoção do povo, que nós chamamos a imagem de Nossa Senhora do Carmo Peregrina, que é uma que fica na entrada da Basílica, ali ao lado, numa quadroma. Essa imagem peregrina, por que é tida como Nossa Senhora do Carmo Peregrina? Porque ela, quando teve no ano de 1950, ela peregrinou todo o país, todas as capitais do país. Por isso que ela peregrinou todo o nosso Brasil. Então, essa imagem ela é muito cara para nós carmelitas, mas também para o povo, porque a que sai na procissão não é a imagem grande do trono, mesmo a gente tendo uma réplica dela na sacristia. Sim. É aquela imagem pequenininha, como a imagem do Círio de Nazaré, como a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Então, essa imagem pequena, o povo tem uma verdadeira devoção e um apreço a ela. Tanto que o grande momento da procissão é a saída dela dos portões da Ordem Terceira. As pessoas ficam encantadas para vê-la de fato naquele tamanho tão pequeno, mas com tanta expressão do povo de Deus também para acolhê-la. Levando multidões, né? E padre, para finalizar de vez, desculpa, Freire, Descomode. o senhor pode convidar as pessoas, né, que eu estou visitando o Brasil, né, para visitarem a Basílica. Faça o convite. O que eu quero dizer ao povo que nos acolhe, nos escuta, é que esta casa aqui ela é aberta diariamente, todos os dias, das 6h30 da manhã até as 4 da tarde, de segunda a sexta-feira. Então, o turista, aquele que tem devoção a Nossa Senhora do Carmo, que visita o Recife, não esqueça de vir visitar a casa da mãe padroeira do Recife, que é Nossa Senhora do Carmo. Ela vai estar sempre aqui, de portas de coração aberto, para acolher também com amor os seus filhos, que mesmo de outros países, mesmo de outros estados, ela é a mesma mãe que nos acolhe na sua casa e que nos oferece o seu amor através do seu santo escapulário. E Freire, eu não tenho nem como te agradecer por esse acolhimento, né? Assisti uma missa aqui também, não foi celebrada pelo senhor, vou explicar para o pessoal depois, mas foi muito lindo. Eu quero ter a oportunidade de vir com mais tempo a Recife de novo, né, para assistir uma missa celebrada. Enfim, agradecer, sou muito grato e que Deus continue abençoando o senhor cada vez mais nessa linda jornada que o senhor tem pela frente. E eu que quero agradecer a você pelo seu belo trabalho, né? Porque a gente mostra aos outros, através de uma câmera, através de um vídeo, a beleza daquilo que é de Deus, que se expressa na arte, na beleza,
mas que também nos ajuda a rezar, né? Eu sou arquiteto e no meu trabalho de conclusão de curso, eu fiz um artigo que era arte sensorial, que é para expressar de fato, com os olhos, com a contemplação, a beleza de Deus que existe em cada lugar. Então, essa igreja aqui, só a gente entrar, a gente já vê a beleza de Deus presente, porque o artista que fez, esculpiu, essa beleza toda não é somente para a gente dizer assim, é o lugar de Deus, mas a gente sentir Deus também em tudo isso. Então, o que você faz em espalhar toda essa beleza das igrejas pelo mundo também, é um sinal também de evangelização. Então, que Deus continue iluminando a sua vida e fortalecendo cada vez mais este amor à Igreja de Cristo, que sempre vamos oferecer também para o mundo esta beleza. Amém, Padre. Obrigado, viu? Amém. Deus lhe abençoe. Amém, a nós todos. Antes do início da missa, houve uma linda celebração de preparação e devoção. E como prometido, fique com alguns trechos das belas imagens do altar de Santa Teresinha. E lembre-se, Jesus Cristo é a nossa única salvação. É nele que confiamos, honramos e agradecemos por mais um dia de vida. Que Deus esteja com você e até o próximo vídeo. Mas o que é interessante da história de São Jerônimo e que tem a ver com todo o Evangelho de Santa Teresinha do Menino Jesus é assim: para nós fazermos um suco é necessário o que primeiro? Eu digo, eu quero fazer um suco, qual é primeiramente necessário? A água. Eu vou fazer um suco, tem que ter água no suco, né? Senão não é suco. Depois, eu vou fazer um suco de goiaba, ou um suco de laranja, ou qualquer outra fruta. Precisa dar para nós no Evangelho. Jesus Cristo tomou a firme resolução. Olha que lindo!
ele tomou a firme resolução de ir para Jerusalém. E nós sabemos o que vai acontecer em Jerusalém. A gente não sabe. Ele vai ser o quê? Crucificado. Mas é isso mesmo. É isso mesmo. Já pensou se Jesus Cristo tivesse ficado confortável nas bodas de Caná? Ia estar bebendo vinho até hoje. Mas era só em Caná que ele precisava realizar a obra? Não. E nós? O nosso coração? Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana. Na unidade do Espírito Santo, toda honra e